Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é o Universo Flutter, o audião dos apps sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este audião dos apps no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site de andreamatias.com. Bom, tem várias notícias da semana. A primeira foi o cancelamento da minha apresentação no canal da Flutterando. Lamentavelmente não foi possível apresentar no canal por falta de coordenação e principalmente pelo fuso horário. Me ofereceram outras opções, como fazer um vídeo normal, ao invés de uma transmissão ao vivo, mas achei que perderia um pouco da interação do público que pode tirar dúvidas sobre o assunto. A partir disso, conversei com a comunidade de Flutter Angola, a qual recomendei no episódio anterior, e eles toparam fazer uma transmissão ao vivo, onde farei minha apresentação e poder tirar dúvidas de quem quiser. Acontecerá nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, às 19 horas no horário de Angola e Portugal e às 15 horas no horário de Brasília. Sobre as notícias de Flutter, foi lançado esta semana um hotfix com correções da versão estável de Flutter, é o 1.20.3. Deixarei o link na referência para que vocês possam conferir essas diferentes mudanças e vejam se afetam as aplicações de vocês. Também foi lançada uma nova versão da extensão para Dart e Flutter no VS Code. Entre as novidades tem mais informações sobre o estado e a duração dos testes, um comando para mudar entre tema claro e escuro no modo debug, o DebTools embebido no VS Code por defeito, entre outras melhorias, correções e novas funcionalidades. O widget da semana é o Page View. Este widget permite controlar e mostrar diferentes páginas em uma aplicação, gerenciando elas com o Page Controller, para mostrar uma por vez. É possível mudar de uma página para outra, deslizando em direção vertical ou horizontal. Em cada página, que pode abarcar a tela completa, você pode colocar o conjunto de widgets que quiser mostrar. Por exemplo, este widget pode ser utilizado para simular uma revista em sua aplicação. O PEX da semana é o Expanded Underline Widget. Como bem diz o nome, este widget permite a expansão do mesmo para exibir mais conteúdo. Por exemplo, quando você tem um texto muito longo em um widget e não quer colocar um scroll, mas sim um botão tipo uma setinha, por exemplo, para que o usuário leia todo o texto. Eu acho um recurso simples e prático de usar nas diferentes aplicações com Flutter. A dica da semana é como ofuscar o código das nossas aplicações feitas com Flutter. Ofuscar o código é uma prática muito utilizada no desenvolvimento de aplicações para lançar a mercado, principalmente. De maneira simples, consiste em converter ou criar um código-fonte que seja difícil de entender para humanos. A motivação para usar a ofuscação é principalmente incluir uma camada extra de segurança nas aplicações, para tentar evitar a engenharia reversa. No Flutter, atualmente, isto também é suportado nas aplicações para Android, iOS e macOS. Para utilizá-lo, basta adicionar uns parâmetros na linha de comando na hora de construir o arquivo em modo release para as plataformas. Deixarei nas referências a documentação de Flutter que explica o passo a passo de como ofuscar o código. A fonte de conhecimento da semana é uma playlist no Spotify. Mas vocês pensarão, como assim uma playlist? É música sobre Flutter? Pois não, na verdade é uma playlist com todos os episódios de podcast que falam sobre Flutter. Eu ia recomendar somente um episódio que saiu recentemente do podcast Dev na Estrada, mas me deparei com que existem vários podcasts que têm episódios sobre Flutter e pensei em fazer uma playlist juntando tudo. Atualmente esta playlist tem 30 episódios diferentes com uma duração de quase 13 horas. Também fiz uma playlist para episódios de podcast em inglês e espanhol. Todas elas estarão nas referências deste episódio. Caso vocês queiram adicionar algum episódio faltante, pode me contatar pelas diferentes formas de comunicação de Universo Flutter ou até pelas minhas redes sociais pessoais, que poderão achar no site de andreamatias.com. Na seção de Bugs e Debugs desta semana, eu tenho visto ultimamente várias pessoas com erros nas suas aplicações somente na parte de release. Ou seja, no modo debug a aplicação funciona, mas no release
dá um problema. A diferença entre o modo debug e o modo release, a gente pode ver na documentação de flutter.dev, né, que deixarei nos links de referência, mas basicamente no modo debug você tem mais informações sobre a aplicação e forma de tratar o erro para debugar ele, né, para tentar achar esse bug. Já no release, ele tira toda a informação que não é necessária para o usuário final, né? Então, além de diminuir o tamanho da aplicação, ele também retira algumas informações que poderiam dar ao usuário ou a alguma pessoa que queira descobrir como funciona seu código, acesso a essas informações. Bom, há diferentes coisas que se tem que levar em conta para tentar resolver esse problema ou tentar achar no modo release, né? Primeiro, você tem que ver condicionais que dependam de estar em um modo ou outro, né? Por exemplo, no Flutter a gente tem uma variável que é o char_release, se não me engano, que essa variável indica se a aplicação está em modo release ou não, né? Então, se você tem algum if, alguma condição que dependa dessa variável, ou da variável kdebug, por exemplo, você tem que ver se isso não muda a sua aplicação de forma que chegue a quebrar, né? E outros condicionais também podem ser na hora de você usar plugins ou paquetes de terceiros. Por exemplo, o Firebase, na hora de você configurar, talvez tenha uma configuração diferente para debug e release, né? Então você tem que ver essa questão também. Uma coisa que também pode gerar o erro é você ter algum cachê perdido na hora de gerar a sua aplicação, né? E como comentei em episódios anteriores, o comando flutter clean, ele permite fazer uma limpeza de todos os teus arquivos gerados de build, né? Para você gerar uma nova desde o zero. Então, quando você está no modo debug e vai para modo release, sempre é bom e recomendado fazer este flutter clean para que não se gere nenhum erro a partir dos cachês de diferentes arquivos. Outra coisa interessante é quando você está fazendo o release, este modo só pode ser feito em dispositivos físicos, né? E se você estava fazendo o debug, por exemplo, em dispositivos simulados, ou um dispositivo diferente, né? Por exemplo, do simulado ao dispositivo real, com certeza há várias diferenças na sua arquitetura e nas capacidades de processamento entre diversas coisas, né? Então, sempre se você vai fazer o debug, tenta fazer o primeiro debug nesse dispositivo real e depois o release, né? Para comprovar que realmente o dispositivo não está interferindo na hora de gerar o bug. Também tem as permissões ou qualquer outra alteração que você faça no manifest. O manifest é aquele arquivo de Android onde você configura diferentes permissões e outras características de Android, né? No iOS, se não me engano, é o info.plist, o arquivo. Eu não conheço tanto de iOS, mas acho que é por aí. E também você configura ali, né? Nessa parte de iOS, permissões e outras características da aplicação, né? E às vezes este arquivo, principalmente no Android, ele é diferente para o modo debug e para o modo release, né? Então você tem que lembrar, por exemplo, de colocar a permissão de internet, né, nos dois. Outra coisa pode ser na hora de utilizar um keystore, outras keys, né, outras chaves que são diferentes de modo release e modo debug. No caso do Google Maps, por exemplo, se não me engano, o SDK você pode gerar uma chave para o modo release e uma chave para o modo debug, né? Para você não ficar gastando digamos assim, né, a chave do modo release enquanto você está fazendo debug. Então, na hora de você gerar o arquivo release, você tem que lembrar de trocar essa chave ou qualquer outras chaves que sejam diferentes no modo release e modo debug. E também, claro, em último caso, eu sempre acredito que este seja o último caso mesmo a ser levado em conta, mas sempre existe, claro, algum bug no package que você esteja utilizando ou mesmo do Flutter, né? Do framework de todo o SDK em si, né? Para ver isto, você pode, no caso do package, ir no repositório desse package e ver se tem alguma issue aberta ou alguma coisa assim. E no caso de Flutter, você, claro, pode ir no repositório de Flutter e ver se tem alguma issue aberta que corresponda, né? Ou que tenha a ver com o bug que você está sofrendo. Basicamente, estas são as diferentes coisas que eu posso indicar. Eu acredito que tenha mais, na verdade, mas as que eu recompilei
foram basicamente estas. E se vocês souberem de mais, por favor, mandem uma mensagem ou me deem um toque que eu posso adicionar no futuro. E chegamos ao final. Lembrando que podem contatar enviando um e-mail a universoflutter@gmail.com e no grupo público no Telegram via o link t.me/universoflutter. Também podem seguir o podcast no Twitter como @universoflutter. E se gostam deste conteúdo, podem compartilhar este áudio do Zap com outras pessoas e marcar o Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!